pastor, o que vai acontecer com a minha filha? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, procura conhecer a história. Mas nós estávamos numa casa muito chique, muito chique. Eu lembro que na volta da sala principal, para o quarto onde essa cantora estava, eu errei o caminho, quase que eu entro dentro do armário da dona. Que vergonha, né? Mas era uma mansão muito chique, muito chique. Mas quando nós fomos para o salão principal, que aquela mãe começou a contar a história da filha, o Espírito Santo me falou claramente, leia a oração de Jonas e ela vai se levantar. E quando essa voz veio assim no meu espírito, eu disse, olha, tudo bem, não precisa mais dizer nada, Deus já me deu a solução do problema, vamos voltar lá para o quarto para trabalhar com a sua filha. E eu lembro que eu orei, eu disse, olha, você tem dentro de você um ponto de luz ainda, essa luz é a essência de Cristo em você, e é importante que você acorde, que você volte à vida. Aí eu lembro que 2 lágrimas desceram dos olhos daquela cantora famosa, e ela acordou assim, aí olhou assim ao redor da sala, e olhou para mim e falou, quem mandou você me tirar do lugar onde eu estava? Estava tão bom lá, vou voltar para lá. Pum, apagou de novo. Aí nós ficamos ali naquela tensão, aí o Senhor falou comigo, leia a oração de Jonas, dentro do ventre do peixe. Aí eu abri a Bíblia, à medida que eu ia ler, a palavra de Deus é poderosa, poderosa, que coisa. À medida que eu ia lendo aqueles versículos, ela ia se estremecendo, daqui a pouco ela acordou, falou, mãe, quero tomar banho, quero comer, me dá minha comida e tal, mas aquela mãe ficou tão alegre, tão alegre, tão alegre. O pai dessa moça foi cogitado para ser ministro da área de telecomunicações do nosso país. Quando ele chegou, que ele viu a moça acordada, mas ele ficou muito alegre, me abraçou, me beijou, e eu falei, olha, isso é Jesus em nós, que opera milagres. E aí, ele falou, olha, tem um presente para você, vai na agência tal, rua tal, número tal. Quando eu cheguei lá, que me identifiquei, já tinha lá o tijolaço, celular de presente. Puxa, olha, está sendo lançado no país o celular e tal. Então, quando veio essa segunda oportunidade da compra do imóvel, na verdade era um leilão que ia ter, e a gente estava assim desafiado, com fé no nosso coração que o milagre ia acontecer. Eu conversei com a Denise e nós fizemos uma reunião na Vila da Penha. E eu falei à igreja da possibilidade de nós entrarmos no leilão. E eu disse, eu creio que Deus vai nos dar o imóvel. E eu, para desafiar a igreja, dei aquele celular de presente, que nós vendemos por $3.500. Me parece que o Tiago deu a bicicleta, o Léo deu a bateria dele. Eu sei que a minha família deu R$8.000 na época. E eu falei, isso aqui é tudo que a gente tem para entrar nesse leilão, e eu creio que esse terreno vai ser nosso. E fiquei ali esperando, assim como vocês estão, olhando para mim e olhando para eles. Olhando para mim e olhando para eles, olhando para mim e olhando para eles, eles olhando para mim e olhando para eles. E de repente, a mãe da Aline, a pastora Sandra, começou a chorar. E ela disse, pastor, eu dou o meu fusquinha. Eu falei, amém. E o outro irmão disse, dou minha geladeira. O outro disse, dou meu televisor. O outro disse, dou o meu celular.
O outro disse: dou meu fogão, dou meu micro-ondas. Naquela noite, nós levantamos mais de 70 mil, isso em 1994. Nós levantamos mais de 70 mil reais em bens, geladeira, fogões, micro-ondas, celular. Nunca mais vou esquecer daquele dia. Nunca mais vou esquecer daquele dia. Que experiência. Que experiência. E essa história foi se propagando. Havia uma concessionária de automóveis ali na Vila da Penha. O sujeito era muito amigo nosso. De vez em quando a gente ia lá orar pela empresa, orar pela vida dele. Ele tinha uma enfermidade também. Ele me chamou e falou: pastor, estou sabendo aí que vocês estão a fim de comprar um terreno e tal, eu quero ajudar. Falei: como é que você pode ajudar? Ele disse: olha, eu vendi um automóvel aí para uma empresa, uma fábrica de água sanitária, e o sujeito quer me pagar com uma carreta de água sanitária. O senhor quer essa carreta? Eu falei: claro que quero. Para uma tremenda carreta na porta da nossa igreja, descarregam aquela carreta de água sanitária dentro do salão da igreja, e agora todos os membros da igreja vão pela rua de casa em casa vendendo água sanitária. Que igreja poderosa, que igreja de fé. Até a Fernandinha Bru saiu de porta em porta vendendo água sanitária. A Aline, naquela época devia ter uns 16, 17 anos por aí. Como é lindo quando uma igreja tem fé, tem coragem, tem ousadia. E a igreja vendeu aquela carreta de água sanitária. Os irmãos resolveram ir pelas esquinas, fizeram faixa, cartazete. Quando o sinal fechava, eles iam com a canequinha pedindo moedinha, dinheiro. E a pessoa perguntava: para que vocês querem o dinheiro? Não, vamos comprar um terreno, Deus nos deu essa palavra. Imagina a igreja lá no sinal da Vila da Penha, com a canequinha na mão pedindo um centavo, R$1. Nem me lembro se era real naquela época. Mas a verdade é que a gente conseguiu reunir uma grande soma de dinheiro. Fomos vendendo as geladeiras, os televisores. Quase que a gente abre uma concorrente das Casas Bahia, ou melhor, do Ponto Frio, na época. E vendendo. E até que chegou o dia do leilão. Pelo menos umas 30 irmãs estavam na igreja, orando, clamando, buscando a Deus. E lá vai eu, para a primeira vara de falência. Acho que tinha uns 2 pastores comigo. Eu lembro bem que o irmão Aloísio estava conosco naquele leilão. E eu confesso que eu ia com meu coração na mão. E eu dizia: Senhor, se nós não comprarmos esse imóvel, o ministério meu acabou. Porque como é que eu vou devolver todas as geladeiras, micro-ondas e tantas... Como é que eu vou devolver? Se 90% está tudo vendido. Aí lá vai eu com o coração na mão. O leiloeiro deu uma outra estratégia para nós, de como proceder no leilão. Falou: vai com a roupa mais avacalhada possível. Eu lembro que eu botei uma camisa dos irmãos Metralha e uma calça jeans bem velha, bem desbotada. E estava com a cara bem sofrível naquele dia, assim. Quase que representando. E eu olhava para os líderes do meu lado, eles estavam assim, perplexos, porque só tinha gente chique naquela assembleia. Tinha um sujeito lá, um empresário, com vários celulares aqui na cinta, uma mala de couro tipo 007. Ele quase que me comia assim com os olhos, me olhava. Era o doutor Walter Acantelado, um homem que especializado em compra de leilões. E ele estava decidido mesmo a comprar esse imóvel aqui. E aí, de repente, chega aquela turma, o juiz da vara de falência,
procuradores, e o Paulo Brame, ele tinha um martelo de ouro, um homem chique, todo alinhado, né? E pegou aquele processo enorme, e aí, gente, só Deus sabe o que passava no nosso coração naquele momento. E ele abriu o processo, primeira vara de falências, processo da fundição suburbana, no Rio de Janeiro, rua João Machado, 161, 7175, lance inicial, tanto. Meu irmão, quando ele falou tanto, foi uma guerra. E aquele monte de empresário dando lance, e eu ali esperando. Quando o lance chegou em 40 mil, muita gente já havia desistido, porque nós tínhamos que dar 70 mil e tinha mais 250 mil que a gente tinha que tratar com o Estado, na Procuradoria Geral do Estado, tinha uma dívida. Essa dívida era 250 mil reais, por aí assim. E aí começou o leilão. E aí quando chegou, me lembro exatamente, aí pelos 40 mil, só ficou eu e esse empresário, o doutor Walter Acantelato. E ele disse, 40 mil. Aí eu olhei para o homem e disse, 40.100. Aí ele, 41 mil. Eu, 41.100. 42 mil. 42.100. 43 mil. 43.100. 44 mil. E assim foi até os 50 mil. Quando chegou nos 50 mil, parece que eu estava assim flutuando. Eu olhava para os meus líderes, eles também flutuando igual a mim. E pensando, como é que a gente vai levantar todo o dinheiro, porque não vendemos tudo ainda, é 70 mil. Ficou aquele suspense. O último lance que ele deu foi 50 mil. E aí ficou aquele suspense. E o leiloeiro falou assim para mim, e aí, pastor, vai dar mais algum lance? Quando o leiloeiro disse isso, eu senti que esse empresário, ele ficou meio impactado. E ali orando, o Senhor me disse, eu frisei esse empresário, congelei ele não vai dar mais nenhum lance. Falei, amém, Senhor. E pensando nas irmãs, orando na igreja, pensando na igreja, o que vai ser se a gente não comprar esse imóvel? Tantas coisas se passaram na minha cabeça. Sabe que um dia desse eu estava conversando com alguém e eu disse assim, eu não sei se eu teria a mesma fé hoje que eu tive naquela época para comprar esse imóvel. Eu fui repreendido pelo Espírito Santo, ele me disse, coisas maiores ainda você vai ver. Que experiência, irmãos. Muitos de vocês não sabem da história desse imóvel. Eu não posso dizer que nós compramos. Nós ganhamos esse imóvel do Senhor. E eu fiquei ali olhando para aquele homem olhando para mim, eu olhando para o leiloeiro, pensando no que ia fazer. Aí o leiloeiro começou a contar a favor desse homem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando ele ia dizer dou-lhe três, eu falei 50.100. Todo mundo riu na assembleia, assim como vocês. E o homem ali quieto, calado, não dava uma palavra. O leiloeiro esperou algum tempo e começou a contar a nosso favor. Que história. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O imóvel é da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Aleluia!
Não importa o número de pessoas para a gente ter uma aquisição como essa, importa a fé que tem no coração dessas pessoas. Quando nós começamos essa igreja na minha casa, esse que é hoje o pastor Marco Antônio da comunidade da Zona Sul tinha um violãozinho bem velhinho. Só que com aquele violãozinho bem velhinho, o céu tocava na terra. As pessoas entravam na minha casa, colocavam o pé do portão para dentro, elas se convertiam. Era um avivamento, um impacto tremendo que elas tinham. Eu lembro que quando nós geramos a comunidade evangélica de Nilópolis, nós cedemos todas as nossas matrizes para o pastor Marco Vinícius comprar aquele imóvel que eles têm hoje lá em Nova Iguaçu, um mercado, supermercado. Ele explorou nossas matrizes durante anos. Comunidade evangélica de Nilópolis. Nessa época, o pastor Marco Gregório era um jovem, uns 12 anos, descascava batata para a gente, lavava os nossos banheiros nos encontros. Hoje é o pastor Marcos Gregório, líder do Toque no Altar. Que experiência. Quando nós compramos, há 20 anos atrás, o cinema Lido 1 e 2, que é onde a comunidade da Zona Sul reúne hoje, eu tirei muitas ofertas ali para comprar aquele imóvel. Custou $800 mil, na época que o dólar era 3 por 1, 2 milhões e 400 mil. Imagina quanto vale aquele imóvel hoje, mais de 30 milhões. Talvez a gente se pergunte, puxa, será que a gente teria condição de comprar um imóvel desse hoje? Na Barra da Tijuca, que é onde a gente quer abrir uma igreja? A gente não tem, mas temos um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Irmãos, quando o leiloeiro diz, o imóvel é da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha, me deu vontade de subir por cima daquelas mesas e começar a gritar de alegria, gritar. Na mesma hora nós ligamos para a igreja, avisamos as mulheres. Eu sei que foi uma festa, porque o leilão começou às 15 horas e terminou às 16 horas. De 16 horas até a gente assinar a papelada toda, o documento, nós chegamos na igreja quase 6:30 da noite. As mulheres estavam cantando, fizeram um trenzinho assim, cantando, dançando, cantando, dançando, cantando e dançando. Tamanha vitória que Deus nos deu. Quando terminamos aquele leilão, esse senhor se aproximou de mim e falou, você é o pastor ali da área, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu considero muito o trabalho dos pastores. E ele disse assim, eu dei o terreno para você. Eu falei, é mesmo? É. Que eu já comprei 2 leilões do metrô, tenho muito material, ia construir uma fábrica para mim lá. Eu falei, por que o senhor resolveu fazer isso? Ele falou, o seu Deus me mandou parar de dar lança. Esse homem nos ajudou muito a desvendar os documentação. Esse imóvel há bastante tempo está no nome da igreja. Nós temos o registro de imóveis. Esse terreno pertence a vocês. Por causa de um povo que no passado teve fé, unimos a nossa fé e o milagre aconteceu. Esse terreno aqui está avaliado em mais de 3 milhões de reais. Fica a uns 300 metros da estação do metrô. Qualquer pessoa no Rio de Janeiro pode chegar aqui em meia hora, vindo pelo metrô. Deus nos colocou num lugar estratégico. E nós não tínhamos dinheiro para comprar esse imóvel. Assinamos a documentação, pagamos a parte que tinha que pagar. Ele nos deu um prazo muito curto para a gente pagar o restante. Estou resumindo a história, que ela é muito linda. Algum tempo atrás entrei no escritório e peguei o pastor Edmar chorando, com fone no ouvido. Falei, você está chorando por quê, pastor Edmar? Estou ouvindo o testemunho de como nós compramos o imóvel aqui. Que história, que história. Conseguimos quitar aquela parte, os 70 mil, e agora tínhamos que conversar com a Procuradoria do Estado para pagar o restante. Aí eu pedi
a Rosa Fernandes para ir lá conosco. E ela foi. E chegou lá, ela me apresentou, falou quem ela era, e a procuradora ficou bem olhando assim para mim e disse: quanto você pode pagar por mês? Quanto a igreja pode pagar por mês? Falei: 4 mil. Tá bom. Carimbou, assinou o documento e nós pagamos muitas prestações de 4 mil. Nessa época, a Arca Comunidade Educacional pagava o aluguel da igreja, porque nós tínhamos que pagar a prestação. A Arca abençoou muito o nosso ministério, abençoou muito a igreja. Hoje ela passa uma dificuldade grande, Deus tem nos dado vitória gradativa, mas houve uma época que a Arca Comunidade Educacional manteve as parcelas que a gente pagava. Até que chegou uma época que não deu mais para a gente pagar essas parcelas, e eu fui novamente conversar com a procuradora. E ela falou: as prestações estão em dia? Falei: sim. Você tem os documentos aí para mostrar? Falei: tenho. Peguei aquele maço de recibos que a gente tinha pago, entreguei para ela, ela foi examinando, e ela perguntou: quanto é que você pode pagar por mês? A igreja pode pagar por mês? Eu falei: R$1.000. A igreja estava passando uma crise muito grande nessa época. E é a história que eu escrevo lá na nossa apostila, de como o diabo queria destruir nossa igreja. Satanás tinha se levantado com tudo para acabar com a igreja. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Foi nessa época que o Senhor falou ao nosso coração para a gente jejuar 40 dias pela igreja, resistindo o poder das trevas, resistindo o poder de Satanás. E começamos a pagar R$1.000 por mês. E acabamos de pagar, tiramos a escritura e começamos a trabalhar aqui com um pequeno grupo de pessoas. Olha para trás aí, se você pode olhar, veja como é que está aí. Temos que gastar R$50 mil para comprar cadeira, olha como está. Com as crianças aqui, com um monte de gente em pé lá atrás. Por isso que estamos terminando essa sala aqui atrás, que cabe mais umas 400 pessoas, vai usar com telão. E nós já estamos pensando em usar esse terreno para fazer um outro salão aí para mais umas 3 mil pessoas. Porque vocês estão entendendo o chamado, vocês estão entendendo a visão, vocês estão trabalhando. E o nosso sonho é que vocês possam se inspirar na nossa igreja de Manaus. Nossa igreja de Manaus comprou um terreno de 21 mil metros quadrados de terra, uma igreja que começou com 20 membros, hoje ela tem quase 4 mil pessoas, eles têm vários pastores em tempo integral. Ordenei agora recentemente 13 pastores, nós estamos sonhando em implantar 100 igrejas em Manaus. Nós vamos construir uma catedral para 10 mil pessoas, nós precisamos só de 8 milhões de reais para começar a construir a catedral. Mas eu sei que nós vamos conseguir. Sabe por quê? Porque aquele povo tem fé, assim como vocês também. Num desafio que eu fiz lá, um empresário deu 750 mil reais de oferta. Quem é que tem um cheque aí de 750 mil para dar para a igreja agora? Quem tem? Hã? O maior distribuidor da Amazônia, o maior distribuidor de sapato da Amazônia, olha o sapato chique que ele me deu aqui, ó. Sabe quanto ele dá para a igreja de dízimo? Ele dá 25% de tudo que ele arrecada na empresa dele. E é um dos homens mais ricos de Manaus. Quando ele chegou na nossa igreja, não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Mas a igreja foi ensinando, investindo. A última vez que eu estive em Manaus, eu fiquei na casa dele. Ele falou: vem aqui, pastor, quero lhe mostrar o quarto que nós construímos na nossa mansão para lhe receber. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a pensar sobre semeadura e colheita.
É certo que hoje há exageros, e não quero aqui criticar a igreja nenhuma, cada uma tem a sua direção, mas eu não teria coragem de, numa reunião, tirar 3, 4, 5 ofertas, não teria coragem. Palavras que eu passo para você são palavras de fé, palavras de coragem, palavras de ousadia. E eu mesmo procuro dar exemplo à igreja, de abençoar o reino de Deus. Porque daqui a algum tempo, nenhum de nós estará aqui, nenhum de nós fica para a semente. Todos vamos para a eternidade. Mas deixaremos um legado às futuras gerações. Deixaremos um lugar para a igreja se reunir. Deixaremos um ponto de referência de tantas pessoas abençoadas, transformadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, tantas famílias restauradas, tantos jovens que voltaram para o caminho direito. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Abençoar vidas. Deus não quer que nenhum se perca. Alguém disse que um dos maiores empresários do mundo, dono das indústrias Anacol, Colgate, Palmolive, ele dá 90% do que ele ganha e fica com 10%. Ele inverteu o negócio. E é um dos homens mais ricos do mundo. Por que Deus está abençoando tanto o Brasil economicamente? Porque o Brasil tem promessa de ser celeiro do mundo e celeiro das nações. Muitos de vocês vão pastorear igrejas enormes em outros estados do Brasil. Pastor Ralph Fel já quer ir para o sul, quer abrir uma igreja lá. Já vai para a 5ª igreja que ele vai abrindo aqui no Rio de Janeiro. Um jovem que veio da Suíça para o Brasil aprender conosco. Hoje é um homem de Deus, ungido, abençoado. Ele quer ir para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o maior índice de espiritismo, macumbaria, é no sul do Brasil. Ele aceitou esse desafio de ir para lá. Ele e a Lisa disseram que assim que tiver uma igreja forte, eles vão voltar para a Suíça. Eles querem abrir uma grande igreja na Europa. Eu sei que vai dar certo. O Ralph tem um ministério apostólico sobre a vida deles. E você? E nós? O que é que nós temos feito? Como nós temos usado a nossa vida? Ela é para glorificar o nome do Senhor? Ou nós queremos apenas as coisas desse mundo? Se nós amarmos esse mundo, o amor do Pai não está em nós. O mundo e a concupiscência da carne, tudo isso vai passar. E meu discipulador deixou uma frase muito interessante, o apóstolo Melvin Huber. Ele disse: somente uma vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que é feito para Cristo é que permanecerá. Que pena que a Igreja de Cristo hoje se apresenta como um supermercado. Venha para cá, você vai ganhar um carro, uma casa, você vai ter um emprego muito bom, você vai ter um salário maravilhoso, você só vai ter roupa chique. Olha, venha para Cristo, vai mudar tudo. E eu sou um pregador à moda antiga. Eu fico me perguntando, onde está a palavra de arrependimento? Onde está a palavra de quebrantamento? Onde está a palavra de mudança de vida? Onde está a palavra que gera qualidade de vida em nós? Antigamente se falava de católico praticante e católico não praticante. Hoje se fala de evangélico praticante e evangélico não praticante. Evangélico não praticante é aquele que bebe, fuma, se prostitui, adultera, e está tudo legal, está tudo bem. Fuma maconha, cheira droga, dá a volta nos outros, tem um péssimo testemunho de vida, mas está tudo bem. Tudo é pela graça. Hoje eu encontrei com um jovem que foi daqui dessa igreja, no mercado. Ele falou: agora eu estou liberto do jugo da religiosidade. Não estou mais preso à religião. Quase que eu digo, tenho dó de você, meu irmão. Porque ninguém tem autoridade se não está debaixo de autoridade. Porque tem uma moda hoje, não precisa pastor, não precisa igreja, não precisa nada, não precisa ceia, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer mais nada, é tudo pela graça. Graça barata, graça leviana. O verdadeiro cristianismo é viver acima da lei.
As pessoas dizem, não, nós estamos na época da graça. Sabe o que é a graça? Graça é favor imerecido. A lei disse, se você adulterar, paga a pena de culpa por esse adultério. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, pecou. Então a coisa é muito mais exigente do que a lei. A lei era um código, 10 mandamentos, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A vida cristã não é um conjunto de leis, de ordenança. Nós vivemos pelo Espírito. O Espírito Santo é que grita aqui dentro o que a gente deve fazer e o que não deve. E se você for contra esse grito do Espírito Santo dentro de você, você sabe que você pecou, que você errou, que precisa se arrepender. Deus nos criou com um código moral dentro de nós, os 10 mandamentos estão aqui dentro. A Bíblia diz que pelo conhecimento da lei vem o conhecimento do pecado. E nós que somos servos de Deus, a gente luta para levar uma vida santa, uma vida irrepreensível. Quando a gente peca, que é um acidente, a gente se arrepende, a gente pede perdão a Deus, mas nós estamos perseguindo uma vida de santificação. E depois dessa introdução, eu quero continuar conversando com vocês sobre esse tema que nós compartilhamos aqui. Você lembra das 3 janelas? Quantos lembram das 3 janelas? Muita gente abençoada, muita gente entendendo a visão, não é? Muitos membros da igreja nos ajudando nesse desafio da restauração do prédio. Hoje à tarde, lá em casa, eu conversei, eu e Léo, conversamos com um empresário que vai rebaixar o teto para nós. Estamos vendo qual é o tipo de material, quanto vai gastar. Ao mesmo tempo, nós fomos desafiados a manter os pedreiros, eles cobraram um preço muito bom. Estão restaurando todo o lado de fora. Essa semana nós já compramos as pedras, 300 metros de pedra decorativa. A metade da parede vai ficar de pedra, para cima vamos passar massa acrílica e vamos pintar, vai ficar muito lindo. Tudo isso se preparando para melhorar o aspecto do nosso prédio também, para a conferência do MDA o ano que vem. Nós recebemos muitas igrejas aqui e cremos que o ano que vem toda a equipe do Apóstolo Geraldo vem para cá. Nós vamos ter o jejum de 40 dias, o EDD mais uma vez com a equipe lá de Santarém. Vamos ter a conferência, vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui. E já estamos nos preparando para esse momento especial. E é lindo ver que a igreja está chegando junto. O pintor já está terminando lá a pintura, o chão está todo pronto. A entrada ali é um tablado muito chique de granito verde como esse aqui. Só o granito foi quase R$4.000. Nós queremos fazer um espaço de excelência, bonito, né? Casa de Deus precisa ser bonita e nós temos condição. Amém? Nós temos condição. Então falamos sobre as 3 janelas, falamos sobre os milagres de Deus. Deus abençoou muito a igreja. E essa área financeira, eu queria que você entendesse, você não está com o seu dinheiro resolvendo os problemas da igreja. A sua oferta especial, seu dízimo, é para abençoar você mesmo. Porque nós entendemos pelo lado da semeadura e colheita. Você colhe aquilo que você semeia. Lembra o testemunho que a nossa irmã Cláudia deu aqui? Eu estava ministrando, ela resolveu ser fiel no dízimo com seu marido. Entregaram o dízimo naquele domingo, segunda-feira roubaram o carro dela. Eu confesso que eu fiquei aflito. Eu entrei aqui no meu escritório e disse: Jesus, devolve o carro da Cláudia. Jesus, por favor, devolve o carro da Cláudia. Jesus, por favor, ela tomou a decisão de ser fiel. Senhor, devolve o carro da Cláudia. Você sabe que para devolver um carro roubado no Rio de Janeiro é coisa rara. Quando foi lá por volta de 8 horas da noite, a Cláudia ligou para a nossa casa muito alegre. O delegado da 27ª perguntou: foi você que deu aqui um BO, que roubaram o seu carro? Fui eu.
Você tem seguro? Não. Então levante a mão para o céu e agradeça a Deus, porque nós achamos o seu carro. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? E o carro dela era uma compra recente, o carro antigo que ela possuía, ela deu para uma professora da Arca. E essa professora da Arca perguntou: você quer que eu devolva o carro para você? Não, não preciso. Então é a lei da semeadura e colheita. E eu sei que muitos de vocês têm aprendido sobre semeadura e colheita. Então nós passamos aí pela vida de Noé, passamos pelos 40 dias de chuva, né? Para a gente ver o tamanho da bênção. Falamos sobre aquele capitão, né, que questionou o profeta. Será que se Deus abrisse janela dos céus, nós teríamos comida em abundância? Período de crise, de fome, de necessidade. E a gente foi passando por aí, ministrando, ensinando. Falamos sobre a fome reinante em Samaria. Falamos sobre o milagre de Deus, que Deus ama o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Coisas tremendas que nós aprendemos aqui. Falamos também que toda incredulidade foi pisoteada, esmagada, na figura daquele capitão incrédulo. E hoje nós queremos dar continuidade a essa palavra tão linda. Deus deu o melhor dele em favor de nós. O fato de Cristo ter vindo a esse mundo e morrido por nós na cruz do Calvário, eu entendo que Deus deu o melhor, seu único filho. Nesse caso, sangue é uma moeda de troca. Ele deu o seu sangue por nós. Jesus é o dízimo de Deus, o melhor de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje pela manhã eu estava falando sobre a ação social da igreja. Eu tive agora em Curitiba, numa igreja muito linda. Naquela noite, eles colocaram no altar 16 toneladas de comida para dar para os pobres necessitados. Aquela igreja tem um hospital, aquela igreja tem uma escola, aquela igreja tem um banco. Odilon Vergara, esse pastor vai ministrar para nós no final do ano. Um homem simples, um homem que você não dá nada por ele, mas é uma igreja que tem quase 650 grupos familiares. Tem vários pastores em tempo integral. E eu tive a honra de estar lá ministrando a essa igreja tão linda, tão abençoada. Fui numa igreja também do apóstolo Cristiano Neto. A igreja tem uns 700 membros, eles estão construindo o mais lindo prédio de Curitiba, com aproximadamente 700 membros. Que coisa! Próximo domingo eu vou passar essas fotos para vocês verem. É a fé, é a fé. E eu estou lutando todos os anos para ser um dizimista fiel. E você é um dizimista fiel? Amém. Se você é um dizimista fiel, amém. Agora eu queria dizer que há muitas pessoas que estão ignorando sua responsabilidade de honrar a Deus com suas primícias. E quando a Bíblia fala de primícia, é você entender que Deus abriu a porta de emprego, você entender que Deus está te guardando, te abençoando, e que é também uma questão de fé. Não é que Deus precisa do seu dinheiro. Deus é dono do pré-sal. Deus é dono dos garimpos que tem aí pelo Brasil afora. Deus é dono da terra, Ele não precisa. Eu preguei numa igreja em Itajubá que Deus deu 17 dentes de ouro para os membros daquela igreja. Quando o pastor Cirilo esteve aqui, a minha filha estava na reunião, e tem essa foto lá no site, se você quiser ver. Ela foi para a reunião com a calça de jeans e os botões eram prata. Ela voltou da reunião, os botões tudo ouro. Deus revestiu de ouro. Se Deus quiser, Ele faz chover aqui barra de ouro.
Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de milagres. A questão de entregar o dízimo, a oferta, é uma questão de fé. Eu creio que Deus abriu essa porta de emprego e Deus vai me abençoar, porque eu estou semeando. E é promessa de Deus, Ele disse que ia abrir a janela dos céus. Então, não ignore a questão de dízimo, a questão do devolver aquilo que é de Deus, né? Não cometa essa falta tão terrível. Aliás, em meio à ignorância generalizada do povo de Deus quanto a esse assunto do dinheiro, tão amplamente tratado na Bíblia, o erro gritante, o mais sério entre todos, é justamente o que se refere às primícias da renda. As multidões acompanhavam Jesus. E os discípulos queriam despedir a multidão com fome. E Jesus disse: não pode. Vocês têm que dar de comer à multidão. Eles vão desfalecer pelo meio do caminho. E descobriram que um dia antes uma mãe preparou uma marmita para o seu filhinho. E tinha alguns peixinhos e alguns pães naquela marmita. Jesus perguntou: não tem nada aqui entre o povo? Tem um menino aí que está disposto a entregar a marmitinha dele. Jesus então ora em cima daquela marmitinha. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O primeiro calçado que eu coloquei, eu tinha 15 anos de idade. Meu sonho é ter uma festa de 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe fez uma festa para mim. Me deu um sapato mocassim, me deu uma bermuda branca, me deu uma camisa branca, fez um bolinho para mim. E foi a primeira e última vez que eu tive uma festa de aniversário. A segunda vez que eu tive uma festa de aniversário foi a dona Leone que fez para mim. E aquilo mexeu muito com o meu coração. Passei fome, passei necessidade. Eu ia no aviário comprar ovo para minha mãe, ovos. O camarada fazia um canudinho assim de jornal. Eu ia de noite, porque eu tinha vergonha dos colegas. Ele colocava o ovo quebrado ali dentro e eu ia de noite com aqueles ovos quebrados para a mamãe fazer uma fritada para a gente. Quer saber? Eu fui incentivado pela minha mãe a lutar, a guerrear, a pelejar. Me formei, sempre gerenciando grandes empresas. Tive a minha própria indústria e larguei tudo para servir o reino de Deus. Então você está ouvindo de quem tem autoridade. Há pessoas que dizem: a pessoa resolve ser pastor para ficar numa boa, ter muito dinheiro. Se eu quisesse muito dinheiro, eu teria continuado na firma que eu trabalhava. Hoje estaria ganhando uns 30 mil reais por mês. Então escuta a palavra de quem tem experiência. Quando você serve a Deus, Ele faz milagres mesmo. E não é só na sua vida não, é na sua família, na sua casa. O salmista diz: fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar um pedaço de pão. Jesus disse: porventura, enquanto estive convosco, vos faltou alguma coisa? E os discípulos disseram: nada nos faltou. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tudo pode, que age na nossa vida, que nos mantém com vida, que nos livre de todo mal. Todos vocês conhecem o pastor Roland. E ele testemunhou aqui. Ele só ouviu o estampado do tiro e uma coisa queimando no peito dele. Só que a bala bateu no peito dele e caiu no chão. Ele pegou essa bala, ele mostrou para nós. Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor para nos livrar. O bandido podia ter matado a Cláudia aí fora, na porta da igreja. Recentemente encontraram um carro aqui com 2, 3 cadáveres aí nessa rua. Mas é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. Quantos dizem amém? Então veja o que diz em Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste.
Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, e que havemos de tornar? Nessa passagem que eu estou citando desse jovem, Jesus mandou recolher tudo que sobrou, porque o nosso Deus é um Deus de economia. O nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele mandou recolher tudo. Imagina agora aquele menino que saiu com a marmitinha, chega em casa com 12 cestos cheios. E de repente a mãe ouve aquele alvoroço e tal, chega na porta e vê aqueles homens com um cesto cheio de comida. E diz, o que é isso que está acontecendo aqui? Não, sabe o que é, senhora? É que seu filho, coração quebrantado, humilde, atendendo ao apelo de Jesus, deu a marmitinha dele. Jesus ficou tão alegre, mas Jesus ficou tão satisfeito, que providenciou 12 cestos de comida para a sua casa, imagina? Eu acho lindo quando as crianças vêm à frente entregar uma oferta, que elas estão ensinando os pais o caminho da bênção. Olha o que diz o versículo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. O que é uma terra deleitosa? Sua casa é uma terra deleitosa? Ou você vive crise após crise, crise após crise, crise após crise? A nível da questão econômica, não adianta você orar, jejuar, clamar, gritar, não tem como. A oração e jejum não resolve esse problema. O único remédio para repreender o gafanhoto devorador é você devolver o dízimo. E quer saber? É uma ordem universal. 10% de toda plantação é perdida, porque é lei. Tudo bem. Você diz, pastor, mas eu não dou o dízimo e estou sobrevivendo. Tudo bem. Mas se você contabilizar direitinho os estragos, os danos, é a lâmpada que queima, é o carro que de repente dá um problema, é uma dívida, uma coisa inesperada, é uma enfermidade que aparece, você tem que correr para o médico. Some todos esses dinheirinhos e veja se não dá o dízimo um pouquinho mais. Mas quando você é fiel, é como que se você estivesse fazendo um seguro de vida. E Deus então começa a te abençoar. Apóstolo, fale um pouquinho mais sobre isso. O dízimo é uma celebração de redenção. Já lhes disse, o sangue de Jesus é uma moeda de troca. A Bíblia diz que todos nós éramos escravos. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Jesus tinha compaixão porque ele olhava as pessoas e viam que eram pessoas como ovelhas que não têm pastor. Então Deus nos amou e Ele deu o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos ter de volta. Então isso é redenção. A sua salvação, a sua vida eterna tem a ver com essa moeda de troca que é o sangue de Jesus. Ou seja, a salvação é uma celebração de redenção. Assim como Deus deu seu dízimo em nosso favor, nós devolvemos esse dízimo a Ele, entendendo que é por causa da redenção, o sangue de Jesus. Minha esposa gosta muito de falar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Sim, o sangue de Jesus tem poder para nos resgatar, para nos livrar de todo o mal, para perdoar nossos pecados. O sangue de Jesus vertido lá naquela cruz em nosso favor. O sangue de Jesus nos limpa. Então veja bem. O dízimo reclama o direito de propriedade. Antes, segundo Efésios capítulo 2, nós éramos escravos do diabo, hoje nós somos escravos de Deus. Ele furou nossa orelha, colocou uma argola e agora nós pertencemos a Ele. Nós só mudamos de dono.
E esse dono nos deu capacidade, sabedoria para administrar aquilo que Ele nos dá. Nós somos mordomos de Deus, administradores de Deus. Quando você tem um salário que é o retorno do seu trabalho, você está ali interagindo na sua mordomia de administrar bem. Há pessoas que não administram bem, não guardam dinheirinho na poupança, não economizam. Este brasileiro é assim, brasileiro já gasta por conta. Ah, vai sair um aumento agora de 10%, você já corre lá no shopping e já gasta 20%. Desde que eu me entendo como trabalhador, que eu guardo uma moedinha. Nunca fui pego de surpresa. As moedinhas estão lá. Há anos que eu venho colocando as moedinhas lá. Eu falei para minha esposa essa semana, quando eu morrer vai ter um tesouro para você lá no banco. É a economia que eu fiz há anos, mais de 30 anos, sempre guardando. E Deus é tão bom. Eu fiz aí um título de capitalização no HSBC. Isso tem uns 3 anos, o cara ligou para mim, ô, seu Ari Caetano, tem uma boa notícia aqui para você. Eu falei, opa, diga lá. Você acaba de ganhar no título de capitalização R$47 mil. Quantos querem ganhar R$47 mil? Então faça como eu fiz, dê R$3 mil de oferta para a igreja. É simples. É a colheita, você semeia e colhe, semeia e colhe. A pessoa que quer colher onde não semeia, eu semeei minha vida, semeei a vida da minha esposa, semeei a vida dos meus filhos, todos eles estão firmes na igreja. Eu não semeio apenas dinheiro, eu semeio a vida, tempo, adoração, oração. Lá em Curitiba os pastores me abraçavam e diziam, como é que faz para ter tanta unção assim, pastor? Tanta revelação. Eu falei, eu passo tardes inteiras, às vezes, orando, buscando a presença de Deus. Você semeia e você colhe. Irmãos, o dízimo está celebrando um ato profético de redenção. Estamos entendendo a importância do dízimo, sangue de Jesus como moeda de troca, e aqui a discussão gira em torno de propriedade. Você é propriedade de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é de Deus. Então, quando Deus diz para você que você deve semear o dízimo, a oferta, qual é a sua atitude? Nós estamos apenas devolvendo aquilo que é de Deus. Agora, você que está usando aquilo que é de Deus, tem a lei da restituição. A lei da restituição no Velho Testamento é que a pessoa podia pegar, tudo bem, mas devolvia 5 vezes mais. Se você tomou emprestado de Deus, e você quer acertar a sua vida, devolva 5 vezes mais. Pastor, mas isso aí é uma facada. Veja a história de Nicodemos. Nicodemos disse, depois de receber a presença de Deus, Nicodemos disse, se eu defraudei alguém, eu devolvo quadruplicadamente, 4 vezes mais. Quando você nasce de novo, seu bolso também converte, sua vida cristã converte. Se você ofendeu alguém, devolve 4 vezes mais. Se você falou mal de alguém, vá pedir perdão. Se você vê a pessoa com os olhos meio torto, vá lá, peça perdão, se humilhe. Dízimo não é apenas uma questão de devolver o dinheiro para Deus, é a sua vida toda. Minha vida é de Deus, minha família pertence a Deus. Por isso que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos dizem amém? Você é a propriedade de Deus. Se você é a propriedade de Deus, é impossível entender esse assunto sem entender o propósito da redenção. Ele nos comprou pelo seu sangue e nós agora somos dele. A Bíblia nos ensina que Boaz é o resgatador dos bens da família de Noemi. Havia perdido tudo, mas o Boaz o que é? Ele é o resgatador. O que se reclama aqui é o direito de propriedade. De quem era a propriedade? De Noemi.
E ela havia perdido. Mas havia uma brecha na lei que alguém podia resgatar aquilo que fora perdido. Você também pode resgatar aquilo que foi perdido. Eu recebi uma mensagem pela internet. Você investiu no Decreto-Lei 157, isso é no tempo de vocês, é só para quem tem acima de 60, quem é idoso. Foi uma época em que o governo destinava uma parte da restituição para o Decreto-Lei 157. Eu fui atrás. E eu descobri que tem R$670 para mim pegar lá. Oh! Quem sabe você que tem acima de 60, não tem lá uns 3 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil reais. Porque tem bilhões lá, preso lá no banco. E eu vou deixar o dinheirinho preso lá? Não vou nada. Porque é minha propriedade. É direito meu. Irmãos, é uma pena. Nós falamos tanto sobre cidadania e a gente não conhece o nosso direito. Sabe que você tem direitos como cidadão brasileiro? E eu fui atrás. Eu fui lá na internet buscar o Estatuto do Idoso. Opa, era lá. E o Estatuto do Idoso diz que eu posso ser o primeiro, quando eu estou lá no aeroporto, que anuncia o avião tal, voo tal, papapá, prioridade, idosos, grávidas. Eu já estou na frente da fila, aleluia. Tem direitos. Pena que você não sabe reclamar seus direitos. Chego no banco, alô, onde é a fila do idoso aqui? Hein? Sim ou não? Direito de propriedade. Em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, nós somos propriedade de Deus. E qual é o conceito aqui? Vamos supor que um estrangeiro chega na sua casa e quer comer uma feijoada. E ele pergunta, o que tem na feijoada? Aí você vai explicar para ele. Feijoada tem charque, tem pé de porco, tem orelha de porco, tem pé de porco, tem rabo de porco, tem o nariz do porco, dente do porco, é uma porcaria tremenda. Aliás, a feijoada é comida de escravo. É que os senhores não comiam essas sobrinhas do porco, aí eles iam lá, pegavam tudo aquilo e colocavam feijão. Hoje é uma comida chique. Mas tem a questão cultural, não é isso? Você tem que explicar à pessoa quais os elementos que tem na feijoada, para ela entender e ficar com aquele apetite para comer a feijoada. Você precisa explicar para algum brasileiro o que é a feijoada? Não, a gente sabe. Não há necessidade de explicar nada, ok? Sim ou não? Que a gente entende muito bem a nossa questão cultural. O americano não entende. Aquele pessoal da Europa, quando chega aqui no Brasil, que vê a gente comendo aquele bifão, eles ficam doidos. Ou no restaurante aí, falou, mas vocês comem tanta carne aqui, isso aqui vai custar uma fortuna. Porque na Europa, um bifão custa uma grana. Meu irmão, aqui não. Aqui a gente pega a vaca aí no pasto, né? Tira um bife dela, depois põe um metiolate para curar. Come aquele bife. Aleluia. Aquele bifão suculento, oh glória. Aquilo que para nós é muito claro, para outra pessoa, de uma outra nação, pode ser difícil entender. Não, veja bem. Quais as questões que envolvem redenção? Olha o que diz a Bíblia. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção de sua possessão, então virá o seu resgatador. O resgatador, ele reclama o direito de propriedade. Deus é o nosso resgatador. Ele está reclamando o direito de propriedade. Você é propriedade de Deus ou não? Então, havia uma lei no Velho Testamento que reclamava o direito de propriedade.
a pessoa apenas cedia um pedaço de terreno, e quando chegava no ano da redenção, isso era devolvido através de um resgatador. Então aqui nós estamos reclamando do direito de propriedade. Quando Deus nos fala sobre o dízimo, é que Jesus Cristo deu o seu sangue por nós, nós agora somos de Deus, e o dízimo reclama o direito de propriedade. Deus é nosso dono. E se Deus é nosso dono, Ele quer ver até onde vai a nossa fé, nós cremos ou não nesse Deus. Não é para abençoar a obra, é para abençoar a sua vida mesmo. O dízimo é o sangue da igreja. Eu vi um vídeo que tocou muito meu coração. Futebol é uma religião. Aparece o sujeito com a placa: eu dou meu sangue pelo meu time. E ele está ali gritando, gritando, gritando. Mengo! Mengo! E a câmera vai filmando. E aí ele sai do estádio. Ele entra numa briga. Não sei quantos já viram esse DVD. É tremendo. E ele chega na rua, ele entra numa briga, e sai um tiroteio e manda um tiro na cabeça dele. Ele cai no chão, aquela poça de sangue, ele com aquela placa: eu dou o meu sangue pelo meu time. Você já ouviu falar da igreja maradoniana? Tem uma igreja na Argentina que o Deus é o Maradona. É uma bola e uma coroa de espinho em cima da bola. Tem milagre, tem sinais, tem maravilhas. Esse DVD, eu vou passar aqui para vocês, é um alerta para você que é fanático pelo futebol. Mensagem, eu fiquei impressionado. Mas vamos continuando aqui. Direito de posse. Resgatador tem a ver com direito de posse. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, há uma dívida. Essa dívida tem que ser paga. E nós temos ilustrações aqui de como pagar a dívida. Aquela mulher acreditou, o óleo se multiplicou na casa dela, ela vendeu o óleo e... Agora, como é que você paga a dívida? Uma pessoa muito rica pede financiamento para uma plantação que ele pretende fazer, um grande agricultor. Então, essa empresa empresta o dinheiro a juros, bem alto. Se o cara é meio agiota. Se eu tivesse algum prejuízo e não conseguisse pagar, então tudo que era meu seria transferido para aquela pessoa que eu peguei o dinheiro emprestado. Sim ou não? Tem que pagar a dívida. Então aqui nós temos dívida e direito de posse. Eu emprestei, agora quero de volta, e você tem que me devolver. Só que demorou tanto que tem juros em cima, então você tem que me pagar. O que é a redenção? A redenção é que a pessoa se tornou escravo. Está lá em Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui. Olha que coisa impressionante. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, todos nós éramos escravos do inimigo. É o que está nos ensinando a Bíblia. Olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não era assim a nossa vida? Prostituição, roubo, engano, adultério, maldade, violência, ódio, ira, não era assim? Mas olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos para Deus e vivos para o pecado, vivos para quebrar princípio de Deus, quebrar princípios da lei de Deus, olha.
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós éramos escravos. O que é redenção? É que nós somos de Deus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue de Jesus derramado naquela cruz, em nosso favor, reclamou em nós o direito de posse. Nós somos de Deus. Não. Deus tem um povo, uma família. Ele não quer que esse povo, essa família vá para o inferno. Ele quer que esse povo, essa família esteja para sempre com Ele na eternidade. No dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quando você arrependeu dos seus erros, seus pecados, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E quando Jesus voltar, nós encontraremos com Ele nos ares. Por quê? Porque você e eu somos propriedade de Deus. Então, o que é a redenção? A pessoa que tornou escravo, somente um familiar poderia resgatar alguém, ou seja, seu próprio familiar. Um dia, a humanidade se fez escrava de Satanás. Está lá em Gênesis capítulo 3. Nossos pais, Adão e Eva, se fizeram escravo do diabo. Veja o que diz em Salmo 49, versículos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Somente um parente, somente um semelhante nos poderia resgatar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A redenção tem a ver com o direito de posse. O sangue de Jesus é uma moeda de resgate. O sangue de Jesus é a economia de uma igreja. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Com apenas 70 pessoas, que expressão eles tinham no Egito? Qual era a economia que eles possuíam? Qual é o dinheiro que eles tinham? Trabalharam 450 anos como escravo. Mas o próprio Deus disse: tudo que vocês produziram aqui, vocês têm direito à indenização por isso. E eles batiam de porta em porta e as pessoas davam ouro, prata e linho. O ouro tem a ver com a natureza de Deus, a prata tem a ver com a redenção e o linho tem a ver com vida de santidade. Quando João vê no livro do Apocalipse aquela multidão com veste branca, ele diz: quem são esses que vêm com vestiduras brancas? E a voz ecoa no céu dizendo: esses são os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Propriedade de Deus. Propriedade de Deus. E somente um semelhante, aparente mais próximo, poderia resgatar. Por isso que eu estou fazendo essa declaração, que o sangue é uma moeda de resgate. E é isso que nós ouvimos ecoar no Apocalipse. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Você que é membro dessa igreja, você que tem aliança, compromisso, saiba que você foi comprado por um alto preço, e esse preço é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Satanás estava requerendo pagamento, não havia ninguém que pudesse pagar, mas Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, e Satanás teve que abrir mão da minha vida e da sua vida, e agora nós somos propriedade de Deus. Se é para o Senhor, dê um aplauso bem forte para Ele. Aí o sujeito vem para a igreja, foi curado, abençoado, liberto. Lá no centro de Macumba, conforme nos relatou a Marli, tinha que dar filé mignon
para os espíritos. Aí chega na igreja, na hora da entrega da oferta, teve um pastor que falou para mim que a moeda que mais visita o tesouro da igreja é a moeda de R$1. E você colhe segundo a sua semeadura. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu ministrei olha, eu nunca pedi dinheiro nenhum para pregar, saiba disso. As pessoas ligam para mim para me pregar. Quanto é que custa? Eu falei, não custa nada, eu só quero levar minhas apostilas, meus CDs, meus livros. Eu preguei numa igreja, que Deus fez uma obra tão extraordinária, que aquele líder me deu um cheque de R$10.000. Porque Deus sabe da nossa necessidade. Se eu semeio, eu colho. Você pode semear e colher sua família. Não estou falando apenas de dinheiro, sua vida, seu tempo, sua dedicação, sua liderança do grupo familiar, sua liderança de distrito, de área, de região, de setor. Nós já ultrapassamos os 100 grupos familiares. Teoricamente, a igreja está quase encostando nos 1.000 membros. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Seu tempo, sua dedicação, seu trabalho, ganhando vidas, abençoando o próximo, mudando a história do Brasil, do Rio de Janeiro, das nações. Agora você concorda comigo que esse versículo é lindo? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. O sangue é uma moeda de resgate. Veja em Colossenses capítulo 2, versículo 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. O documento que o diabo tinha na mão para acusar sua vida errada, sua vida torta, Jesus chegou na mão do capeta: me dá essa cédula aqui, e levou com ele e encravou na cruz do Calvário. Por isso que você é livre, por isso que você é liberto, por isso que você é abençoado, cheio da graça de Deus, amém? Você pode dar um aleluias, você pode dizer glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Na verdade, nós continuamos como escravos, só mudamos de dono. Jesus é o nosso dono. O apóstolo Paulo, depois de ser jogado no chão, na estrada do caminho de Damasco, ele disse: quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? Há pessoas que aceitam Jesus apenas como Salvador, mas há outras que vão além. Elas aceitam e recebem Jesus como Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Diga, meu Senhor, o que tu queres que eu faça? Cada vez eu fico mais surpreso com o nosso Tadel, domingo de manhã. A igreja aqui está ficando quase lotada só de líderes. Por quê? Você entendeu? Veja agora esse versículo em Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ainda somos escravos, somente mudamos de dono. Ele nos comprou para Deus. Qual a consequência da redenção? Jesus agora é o nosso dono. Jesus agora é o nosso Senhor. Jesus agora é o nosso Salvador. E sabe quanto custa isso? Tudo que você tem. As pessoas dizem: ah, mas nós estamos na época da graça. E nós vamos cumprir a lei do Velho Testamento de dar os 10% do salário, ainda dar oferta. A igreja primitiva dava tudo. Qual de vocês teria coragem de vender sua propriedade e dar para a obra de Deus?
Esse moço aqui de trás, que nos orientou na compra do imóvel, ele é um sujeito muito rico. Ele não tem descendente. Trabalhou, vai deixar tudo para o Estado. Não tem descendente. Nós temos uma descendência, nós temos um povo, temos uma família, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. Quantos dizem amém? Para terminar, nessa noite, quero lhes falar sobre Jericó. Diz a Bíblia que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O que será que tinha de tão importante em Jericó que ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel? Havia uma pedra preciosa lá dentro. E Deus havia dito que eles não pegassem nada de Jericó, nem ouro, nem prata, nada. Porque o despojo daquela guerra seria uma oferta especial para Deus. Eles ganharam a batalha, tiraram a Raabe, a prostituta lá de Jericó. Raabe entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus. Raabe é bisavó do Senhor Jesus. Essa era a pedra preciosa. Uma pessoa influente, uma pessoa que contribuiu para a vinda de Jesus ao mundo, imagina? E era uma prostituta. Sabe por quê? A prostituta simboliza os gentios, eu e você. Nós fomos enxertados em Israel. Pela queda de Israel, Deus nos alcançou. Foi necessário que eles caíssem na fé para que Deus nos alcançasse. Mas Deus tem uma promessa de redenção para Israel também. Eu li uma reportagem hoje que o presidente do Irã disse que Israel vai ser dizimada do mapa. Não vai nunca, porque Deus ama Israel. Cada vez que o Irã se levantar contra Israel, Deus vai fazer alguma coisa. Já teve um terremoto poderoso lá. Isso é só para... Eu creio assim. Eles querem jogar uma bomba atômica em Israel. E diz que quando as nações se levantarem contra Israel, que é a menina dos olhos de Deus, Jesus está voltando. Que ele vai defender Israel, ele vai colocar o pé lá em Jerusalém. Irmãos, quando eu estive lá em Jerusalém, que do alto a gente vê a cidade de Davi e a porta principal fechada, eles lacraram a porta principal. E alguém perguntou, e aquela porta principal que está lacrada, que ninguém entra? O Messias virá. E ele vai colocar o pé ali naquela porta, e aquela porta vai cair por terra e ele vai entrar em Jerusalém. O pessoal começou a ficar emocionado, chorar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar para casar com sua noiva, resgatar a sua igreja. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E o que é que nós vamos apresentar a Ele como igreja e como ministério? Deus disse, eu quero tudo que tem em Jericó. Vai ser uma oferta especial. E alguém lá no meio disse, eu não vou fazer isso não. Eu vou pegar o que eu puder pegar para mim. Acã foi lá e pegou daquilo que era amaldiçoado. Para Deus era bênção, que era uma oferta especial para ele. Mas quem pegasse, pegava maldição. Quem pega o dízimo que é de Deus, atrai maldição para si. Como nós lemos nessa história de Jericó. E lá foi o Acã, pegou o ouro, pegou a prata, escondeu, pegou aquilo que era de Deus. E quando eles foram para a próxima batalha, eles correram de medo do inimigo. E não sabiam por que o inimigo estava ganhando vantagem, eles eram bem menos do que eles. E começaram a lançar sorte, e Josué começou a chorar, e Deus mostrou então que Acã havia sido infiel e havia colocado a mão no anátema, naquilo que era de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo segundo domingo nós consagramos os nossos dizimistas. E essa é a razão pela qual você tem sido abençoado e a igreja tem sido abençoada, porque você entendeu. Jamais faremos como Acã, que tomou daquilo que era amaldiçoado. Aquilo que é de Deus é dele. E nós não temos o direito de tocar. É dele, para ele, ele vai nos abençoar. Não vai nos faltar nada.
Quantos dizem amém? Escute essa música do Regis Danese, como Zaqueu. Curve a sua cabeça. Quando terminarmos essa canção, eu quero fazer um apelo para você. Que você entregue seu coração, sua vida a Jesus. Queria pedir que a igreja orasse também, clamando ao Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Porque Deus hoje quer fazer milagres na a nossa vida. salvação entra na sua casa. Essa noite é uma noite de salvação, uma noite de redenção. Deus está reclamando posse da propriedade. Você é de Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, Chamar a tua atenção. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Precisamos de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre no meio do teu povo. Essa noite seja uma noite de salvação, de vida eterna. Em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, Queria que a igreja se colocasse de entra na pé. minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nessa noite, o Senhor está reclamando do direito à propriedade. Você é de Deus. Você é de Deus. E eu quero te fazer um desafio, um apelo nessa noite. Já que você é propriedade de Deus, Deus nessa noite, através do sacrifício de Jesus, Ele quer mudar a sua história. Chega de sofrer. Chega de ser um joguete na mão do sistema do mundo. Nós queremos ministrar ao seu coração uma palavra de paz, uma palavra de vida, uma palavra de mudança radical de vida. Jesus quer atuar em todas as áreas da sua vida. Sua área econômica, sua área física, sua área emocional. Só porque Ele te ama. E a palavra nos recomenda que se nós testemunharmos publicamente do nome de Jesus, Jesus vai testemunhar do nosso nome diante do Pai. Por isso que a igreja evangélica faz apelo. Você quer entregar o seu coração a Jesus? Você quer uma mudança de vida? Você quer dar a sua vida em troca do sangue de Jesus? Quantos gostariam de nessa noite entregar o seu coração a Jesus? Levante sua mão onde você está, se você quer entregar o seu coração a Jesus. Não estou te chamando para ser um Bíblia, para ser um crente. Eu estou te chamando, te convidando para ser filho de Deus. Interessante que a gente quer logo saber quem foi que o converteu, né? Mas pensa na pessoa que você convidou. Ore por ela. Deus quer alcançar muitos corações. Quem mais quer tomar a decisão de nessa noite entregar o coração a Jesus? Seja bem-vindo ao Reino de Deus. Vem os adolescentes aí poderosos, olha aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Reino de Deus. Rapaz, eu quero um penteado como esse aí. Tem jeito para mim? Olha aqui. Oh, tem mais alguém aqui? Seja bem-vindo ao Reino de Deus. Que bom, que bom. Que bom, que bênção. Há mais alguém que quer mudar de vida nessa noite, quer entregar o coração a Jesus? Jesus quer entrar na sua casa, na sua família. Pergunte aí o convidado que está aí do seu lado. Aproveita aí o momento. Entregue seu coração a Cristo. Vamos mudar de vida. Quero chamar aqui a pastora Marlúcia. Ela vai fazer a consolidação. Ok? Venha correndo. Olha, tem mais alguém aqui. Seja bem-vindo ao Reino de Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos fazer uma festa. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Glória ao Senhor Jesus. Quantas vidas lindas. Eu quero dizer para você que está recebendo Jesus hoje, é a melhor decisão da sua vida. A Bíblia diz que no dia em que nós recebemos a Jesus, é nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Hoje você não é mais só uma criatura. Hoje você é chamado filho do Altíssimo, filho do Senhor Todo-Poderoso. E eu quero aproveitar e passar para você 5 passos importantes para você já ir guardando hoje, aí na sua cabeça, na sua mente. Olha, o primeiro é que você ame. Olha, vamos aplaudir a Jesus, mais uma vida. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à família de Deus. 2 vidas. Glória ao Senhor. Vocês, o primeiro passo, que vocês amem a Deus de todo o coração e ao seu semelhante. Amar a Deus é uma coisa muito fácil, porque Ele já nos amou primeiro. Então amar ao Senhor
é apenas você retribuir um pouco do muito amor que Ele já tem por você. O segundo passo diz sobre estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Conforme você ler a Bíblia, você conhece das palavras, dos pensamentos, daquilo que Deus quer falar conosco. E o terceiro passo é orar. Orar é você falar com Deus. Você escuta Deus lendo a Bíblia e você fala com Deus orando. E não precisa repetir orações. Você vai simplesmente falar o que está no seu coração. E o quarto passo, você deve estar sempre se reunindo com a família de Deus que você faz parte. Aqui na igreja, num grupo familiar que você vai conhecer, é estar juntinho da família. E por último, você vai contar as coisas lindas e maravilhosas que Deus começa a fazer a partir de hoje. E isso você vai contar a outros que também vão conhecer a Jesus. Eu quero orar com você. Você vai repetir essa oração comigo de entrega ao Senhor Jesus e a igreja vai nos ajudar. Feche os seus olhos e você vai repetir conforme eu for falando. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Declaro que a partir de hoje, todo pacto que eu já tenha feito no passado está sendo desfeito agora. E a partir de então, somente Jesus é o Senhor, dono absoluto da minha vida. Eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, no nome de Jesus. Eu quero dizer que vocês, a partir de agora, fazem parte de uma grande família que ama você. Vira para lá um pouquinho. Você vai conhecer essa família linda e que te ama. Sejam recebidos com muita alegria nessa família. Vou pedir os irmãos que estejam encaminhando, seguindo o estandarte laranja, que os irmãos estejam encaminhando até a consolidação. Amém. Pode seguir aí o estandarte vermelho. Vamos ter uma palavra especial para vocês. Queria convidar nossos pastores e pastoras que viessem aqui. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta. É o segundo domingo do mês, é o dia da consagração do dizimista, tá ok?